Hoje, 12 de setembro de 2011, em continuação à entrevista antes ofertada a este site por Roberto Delmanto Júnior, nós prosseguimos na apresentação do primeiro fórum do Instituto Delmanto e EPEC de Direito Penal a ser concretizado nos dias 22 a 24 de setembro na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, com muito amplo número de inscrições. E agora o site tem o prazer de entrevistar Roberto Delmanto, que é o patriarca, embora muito jovem, do clã que foi gerado em primeiras linhas por Dante Delmanto, por quem todos nós temos enorme respeito e veneração. O Roberto Delmanto veio aqui a convite nosso para tecer algumas considerações sobre liberdade, segurança e imprensa, que é o trinômio a ser tratado nos 2 dias em que o fórum terá a participação, inclusive, de juristas processualistas e penalistas diferenciados do Brasil inteiro. Então, com a palavra para a apresentação primeira, Roberto Delmanto, pai. Meu querido amigo Paulo Sérgio, é sempre um grande prazer estar aqui com você, no seu escritório, onde você nos proporciona mais uma vez esta oportunidade de divulgar os nossos trabalhos. E você sabe que você, além de um querido amigo, é digno de toda a nossa admiração como grande advogado criminalista que você é. Este fórum, que é o nosso primeiro fórum do Instituto Delmanto, tem por objetivo, nesses dias que começam no dia 22 e vai até o dia 24, começa numa quinta-feira e vai até sexta-feira, até sábado desse mês de setembro, nós chamamos de fórum porque ele tem uma abertura maior do que o congresso. O congresso, normalmente, você tem um palestrante apresentando o seu trabalho e em seguida praticamente se encerra. Nós queremos dar uma dimensão um pouco maior, um pouco mais aberta aos presentes lá. E o primeiro tema central vai ser a liberdade, né? A liberdade que, como todos nós sabemos, depois da vida e possivelmente ao lado da saúde e da honra pessoal, um dos bens maiores que o ser humano pode ter, né? E Norberto Bobbio, esse grande jurista italiano, escreveu pouco tempo atrás que se o século XX representou para a humanidade pela primeira vez o reconhecimento a nível mundial dos direitos do homem, que foram concretizados na Declaração dos Direitos do Homem, o grande desafio deste século XXI é concretizar essas garantias, é realmente tornar efetivas essas garantias. E eu acho que no Brasil nós temos essa dicotomia. De um lado nós temos uma Constituição Federal que é motivo de orgulho para nós, que é, se não a maior ou a melhor das constituições em matéria de direitos humanos, de garantia dos direitos individuais. E nós temos uma Constituição exemplar nesse aspecto e uma realidade brasileira contrastante, uma realidade brasileira que está muito aquém do desejado por essa Constituição. Então eu venho observando ultimamente esse desejo a nível, essa intenção a nível principalmente infraconstitucional de driblar essas garantias, de relativizar essas garantias, né? Eu acho que o maior perigo que nós sofremos agora é essa proposta de emenda constitucional, né, capitaneada pelo ministro César Peluso, presidente do STF, figura pelo qual eu tenho o maior respeito, a maior admiração, como todos os advogados. Mas eu já escrevi a respeito, eu acho que essa emenda não pode
prosseguir. Ela não Qual pode... é a emenda? Qual é o estilo? A finalidade da emenda? Eu diria que dentro desse drama que vive a justiça brasileira, pretende-se tratar uma doença grave com analgésico, né? Então, para driblar a falta de juízes, né, resolveu-se, no plano criminal, antecipar o trânsito em julgado. Ou seja, hoje, como você sabe, todos nós sabemos, né, o réu que está se defendendo em liberdade, né, mesmo que tenha confirmado a sua condenação em segundo grau, ele pode manejar, se for o caso, um recurso especial extraordinário, recursos esses muito difíceis de subirem, né, que é realmente um funil que hoje existe, uma série de requisitos formais, difícil você conseguir que realmente suba para o STJ um recurso especial ou um recurso extraordinário. Bom, o que pretende o ministro César Peluso, na minha opinião, com esse analgésico, é antecipar, quer dizer, hoje, pela emenda dele, se um réu for confirmar a condenação, condenado em segunda instância, expede-se imediatamente o mandado de prisão. E ele, ao invés de ter a possibilidade de um recurso extraordinário, de um recurso especial, ele tem que entrar com o que ele chama de ação rescisória especial para o STJ, ou ação rescisória extraordinária para o Supremo. Que a emenda não diz como isso vai ser processado, como isso vai ser feito, né? Então eu acho que nós vamos correr o risco de ter uma pessoa condenada, né, presa, cumprindo pena nas nossas vergonhosas e medievais cadeias brasileiras, para depois de 2, 3 anos, 4 anos, e uma decisão do STJ, do STF, anulando aquela decisão ou revertendo aquela decisão condenatória. Eu acho isto um retrocesso assim enorme e um perigo maior para aquele que eu considero a maior tragédia do processo penal, que é o erro judiciário, a possibilidade do erro judiciário. Pois é, e à margem disso, com essa implantação daquilo que nós chamamos de processo penal eletrônico, nós temos o processo cada vez mais fictício, não, Roberto? Nós perdemos a dimensão da realidade da tramitação do processo, mesmo porque o cérebro humano, o nosso cérebro, está familiarizado com o documento clássico. Na medida em que você extrai o papel e o substitui pela ficção representada pela consumação das vias eletrônicas, eu, como você, nós todos, nós dois, muito experientes advogados, temos uma sensação de fantasia, de não captação da verdade. E isso resulta em condenação em muitos anos de reclusão, às vezes em torno de um USB, aquele mecanismo pequenininho que os juízes agora querem exigir até que o advogado carregue na algibeira para espetar nos computadores dos escreventes serventuários da justiça. Fica muito complicado, ao mesmo tempo em que se reduz a tramitação do procedimento recursal, se impõe à classe jurídica em geral a fantasia da gravação eletrônica. O que é que você acha disso, Roberto? Eu acho que a justiça penal vive, além dessa sensação de impunidade, além dessa demora da efetivação da prestação jurisdicional, eu acho que o direito penal vive 2 grandes problemas, angustiantes problemas. O primeiro, já antigo, é como desvencilhar-se da pena de prisão, né? Sim. Porque a pena de prisão, já dizia Jorge Del Vecchio, muitos depois repetiram o que ele falou, alguns sem citar a fonte, inclusive, né? Dizendo que, certamente por esquecimento, né? Mas sim, evidentemente que ele dizia, a prisão degrada, humilha, é um retrocesso, é uma universidade do crime às avessas. Foi Jorge Del Vecchio, um livro maravilhoso chamado A Justiça, que escreveu isso. Ao lado disso, o direito penal e outros ramos do direito tentam se desvencilhar do papel. Só que ficou uma confusão. Você sabe hoje que nós temos em processos parte escrita, parte só com áudio
e parte com vídeo. Então, para os operadores do direito, se você vai aí amanhã, promotor ou advogado, oferecer umas razões, você precisa uma parte ver o que está escrito, uma parte ouvir no áudio, outra parte ouvir no vídeo, né? Então, todas essas tentativas, né? Essa que, por exemplo, hoje cada vez mais distancia o acusado do juiz, né? Essas tentativas de interrogatório online, né? Porque tentou-se antes levar os juízes às prisões, mas o que é ir nas prisões hoje? Os juízes vão o mínimo possível, os promotores também, e os advogados se puderem ir também, nós se pudermos ir, não vamos. Sim, vamos claro. por obrigação, porque Sim. o perigo aquilo são verdadeiras bombas relógios dadas as condições humanas. Então, eu acho que nós podemos caminhar. Eu lembro aqui o grande Kafka naquele o processo, né? Ele conta aquele bancário K, condenado à morte, que ao fim quando ele sabe que ele vai ser levado à execução, ele pergunta, né? Quem é esse juiz que eu nunca vi? Onde fica esse tribunal em que eu nunca estive? Né? E termina o Kafka dizendo que ele num movimento, numa posição assim, ao mesmo tempo de desalento, mas também de esperança, ele eleva as mãos aos céus, né? E termina assim, né? Isso já é história antiga. Você sabe que Fidel Castro, que é advogado, quando ele ainda não era um ditador, não era um comunista, autor de fuzilamentos, etc., ele, na primeira vez que ele foi preso, né? O Fulgêncio Batista, que era o ditador da época, em vez de fazer o julgamento dele, o processo dele no tribunal de Havana, fez num hospital. Cercaram pelas tropas do exército, foram admitidos poucos jornalistas internacionais, e Fidel Castro defendeu preliminarmente duas teses. A primeira, o direito de se autodefender como advogado, que foi aceito pelo tribunal. E o segundo, a nulidade do julgamento, por estar sendo feito fora de um recinto sagrado, do nosso recinto sagrado, que é o Tribunal de Justiça. E essa tendência nossa de dar relevância maior à sociedade em função do indivíduo, isso vem vindo no Brasil com um fortalecimento muito grande, não é? E me lembra o neossocialismo europeu e alemão, principalmente. A sociedade tem prevalência sobre o indivíduo. Nós temos entrado nisso aí, principalmente os acusadores, com muita firmeza, com esse soterramento das pretensões do indivíduo, resistindo à comunidade. Nós vamos entrar no domínio da comunidade contra o ser humano no Brasil, não é? Principalmente isto apavora os advogados, não? Eu acho, né, Paulo, porque você veja, talvez a maior garantia constitucional que nós temos seja a presunção de inocência, que eu acho justamente a mais ameaçada pela emenda Peluso, né? Então, eu vejo o seguinte: hoje, na verdade, no Brasil, a Constituição fala na presunção de inocência, mas a mídia é a presunção da culpabilidade, não é? Hoje há dois julgamentos: o julgamento da mídia e o julgamento depois do judiciário. Então eu acho que é importante neste fórum nós debatermos essas questões, porque os leigos não entendem bem isso, mas é obrigação nossa, operadores de direito, nós advogados, nós promotores, nós juízes, realmente abrirmos os olhos para a população do que está ocorrendo na realidade. Então, nós vamos passar no próximo bloco a discutir um assunto que é delicadíssimo, que é a intervenção da imprensa brasileira nos conflitos entre o réu e a sociedade. Vamos parar por aqui. No próximo bloco vamos iniciar com esse assunto que é muito perigoso, inclusive na exposição a ser feita no congresso que vocês realizarão.